você vai ser muito desafiado nesses dias, amém? Porque, irmãos, o dia que uma geração decidir amar o Senhor mais do que as coisas, essa é a geração que vai se transformar na geração de um verdadeiro avivamento. E essa vai ser a geração que vai conhecer o arrebatamento. Por muitos anos as pessoas têm brincado de igreja, ou brincado de religião. Se alguém for perguntar por que tem igreja católica, por que tem igreja cristã, aí você vai lá para trás e vê que lá atrás criaram então uma igreja católica que se envolveu com política. Martinho Lutero fez uma reforma, nasceu os protestantes, que vieram a ser chamados evangélicos. Agora nós temos tanto nome espalhado no mundo, igreja isso, igreja aquilo. Nós já temos os crentes sem igreja, são aqueles que ninguém serve para ser pastor dele, então eles não vão para a igreja, eles ficam em casa. Por causa da internet, então nós estamos criando um Brasil órfão. Todo mundo vai para a internet, ouve um monte de coisa e não entende no contexto das pregações e querem viver algo sem entender. Ninguém faz isso com medicina. Ninguém faz um curso pela internet de medicina e diz para as pessoas: olha, eu tenho assistido muitas aulas de professores renomados de medicina, eu sou um médico, vou fazer agora um consultório, você vai lá ser atendido comigo. Ninguém faz isso, irmão. Ninguém vai lá nesse consultório. Eles vão dizer assim: não, aquele cara aprendeu a medicina em curso de YouTube. Mas está cheio de gente querendo ser crente pelo YouTube. Uma geração que não conhece paternidade, uma geração que não honra pai. Um monte de gente sem propósito. Irmãos, anos você olha para ele, ele nunca está firmado em alguma coisa. Sempre está inventando algo, achando que aquele algo que ele está inventando é aquele momento de Deus. Talvez era até mais fácil ele passar a vida inteira jogando na loteria, porque quem sabe um dia ele ganhava, do que ele ficar o tempo inteiro tentando fazer algo, sem entender o que está dentro dele. Olha para o irmão, o irmão está do jeito, outra semana que vem está do outro, outra semana está de outro. O vento para ele muda muito rápido. A direção do Espírito para ele muda muito rápido. Som é o seguinte: se mexer muito, fica ruim. Isso aí está comprovado cientificamente. Quanto mais mexe no som, pior ele fica. Espera. Quando o som está alto com música, o ouvido está lá em cima. Aí a hora que tira a música, o ouvido precisa descansar para as frequências deles equilibrar. Aí você pode trabalhar. Se tentar mexer nos primeiros 5 minutos depois da ministração de louvor, estraga todo o som. Amém? Pode baixar um pouco, já está sobrando muita microfonia aqui em cima. Som é assim, não pode mexer muito, que se mexer, daqui a pouquinho está todo mundo ouvindo perfeitamente, o ouvido começa a equalizar tranquilamente, e dá conta de achar as frequências que estão aqui, amém? Abra sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 1. Mateus, capítulo 1. Diga para esse irmão que está do seu lado: chega de andar errante. Diga para ele: você não é Ismael. Diga: você é Isaac. Aleluia. Outra vez, diga: você, olha para o seu irmão, olha para ele: você não é Ismael. Diga: Ismael é filho perdido, sem promessa. Diga: você é Isaac. Aleluia. Aleluia. Diga para esse irmão: você está perdido? Diga para ele: então você está no caminho de Ismael. Diga para ele: volta, vai para o altar. Aleluia. Irmão, Deus vai pegar você aqui nesses dias. Mas anota aí, as melhores ministrações vai ser domingo de manhã e domingo à noite. Anota e depois eles me falam. Domingo de manhã e domingo à noite vão ser as melhores ministrações desse evento, amém?
Mateus capítulo 1, versículo 20. Essa vida fica rindo, gente, eu não aguento. Presta bem atenção. Eu preciso que você atente na sua palavra hoje, amém? Procura não dispersar agora, nem com água, nem com movimento de ninguém, amém? Vou pedir que os fotógrafos não precisem passar agora no momento, porque você precisa entender essa primeira ministração. Se você entender o que Deus quer falar com você hoje, sua vida nunca mais vai ser a mesma. Tem um caminho profético, irmão, para a minha vida e para a sua vida. Andar fora desse caminho é bobeira. A pior coisa que um homem pode fazer é tentar realizar uma obra que Deus não pediu para ele fazer. Mas também a coisa mais fácil de funcionar é alguém que está fazendo a plena vontade de Deus. Ele não tem esforço. A vida de Deus flui através dele. Jesus não teve nenhuma complicação para ir para a cruz. Fluía dele. A única coisa que doía no coração de Jesus era passar na mente dele que por alguns instantes ele ia se desligar do Pai. Por causa de todo o pecado da humanidade em cima de Cristo. Por alguns momentos o Senhor iria desligá-lo. Esse era o momento mais difícil para a vida de Jesus. A cruz era moleza para ele, irmãos. Mas ele nunca viveu essa experiência por eternidades e eternidades. Ele nunca desligou do Pai. Por causa de mim, por causa de você, ele assumiu todo o pecado. Porque ele tinha um propósito. Diga para esse irmão que está do seu lado: tinha um propósito. Você vai observar, e na palavra de Deus, você vai encontrar, em referência a Cristo, para que se cumprisse o que fora dito através do profeta. Amém? Você já viu isso na palavra? Então diga: para que se cumprisse o que foi dito através do profeta. Outra vez: para que se cumprisse o que foi dito através de um profeta. Amém? Eu digo: o que Deus diz vai se cumprir. Outra vez: o que Deus diz vai se cumprir. No versículo 20 está escrito assim: e pensando ele nisto, José, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. Aleluia. Vou repetir, amém? Não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está sendo gerado é do Espírito Santo. E dará à luz um filho e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Versículo 22. E tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta. Eu leio e você repete, amém? E tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor, da parte do Senhor, da parte do Senhor, por algum profeta. O que aconteceu nesses últimos dias? A chuva, o vento, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que já foi determinado por Deus. Tudo que você tem vivido, irmãos, tem um propósito. Deus não errou a estabelecer você. Você não é um filho de um acaso. Ah, pastor, mas você não sabe como eu nasci. Irmãos, não importa, importa que Deus deu um jeito de você nascer. Assim como quando Israel estava guerreando contra os filisteus, e os reis então, para os exércitos serem grandes, e para que a contenda não fosse pesada, e que se houvesse um prejuízo muito grande de contingente, eles declaravam: pega o seu melhor homem contra o meu melhor homem, o que ganhar, o exército que perder se retira. Então o rei dos filisteus envia Golias. Golias fica lá esperando então o melhor homem de guerra de Israel. Não apareceu ninguém, não foi nem o rei. Agora, Davi estava naquela guerra, irmão? Sim ou não?
havia sido chamado para aquela guerra? Quem podia vencer Golias? Quem podia vencer Golias? Quem? Só Deus. Quando você entende que a guerra que você está trilhando não é sua, você já se torna vencedor. Porque essa guerra não é sua, essa guerra é do seu pai. Essa obra não é sua, essa obra é do seu pai. Você é apenas aquele que pisa na terra e conquista a herança. Você é a expressão de Deus. É com seus pés que Deus toca essa terra. É com as suas mãos que Deus toca essa terra. Você é as mãos. Você é os pés do Senhor. Você é a expressão do Senhor nessa geração. Por isso é que está escrito: Cristo em vós, a esperança da glória. Para de pintar um Jesus cabeludo, barbudo, de olho verde. Irmão, Jesus é você. Um dia que você entender que Cristo em vós é a esperança da glória, você tem que entender que quando eles olharem para você, eles têm que ver em você a mesma característica de Jesus. Você precisa se parecer com Ele. E aí você precisa entender que o que está sendo gerado em você não vem de você, mas provém do Espírito Santo. E Ele é perfeito. Diga, Ele sabe fazer. Outra vez, Ele sabe fazer. Agora, quando Deus olhou aquela guerra, só tinha uma pessoa que entenderia que para vencer aquela guerra tinha que ser pelo poder de Deus. Dentro daquele exército inteirinho, dentro daquele acampamento do rei, não tinha ninguém que entendia, porque ninguém buscava Deus ali. Eu te pergunto, a arca estava com Saul naquele tempo? Não. Havia levitas, cantores com Saul naquele tempo? Não. Saul estava caminhando baseado na ostentação de um título. Eu vou para a igreja. Meu Deus, naquela igreja tem um povo doido do sapatinho de fogo. Quando eu vou lá eu me sinto bem demais. Mas aí quando você sai, nós vamos falar sobre Saul e Davi. Saul vivia atormentado, tinha que chamar Davi. Até quando você vai esperar que alguém vai tirar o tormento da sua vida? Até quando você vai esperar que alguém ponha a mão na sua cabeça e resolva o seu problema? Se o que está sendo gerado em você é do Espírito Santo. É você que vai pôr a mão na cabeça de muitos que estão sem o Espírito. Mas o maior erro da igreja é não usar a maior arma que ela tem, que é o poder do Espírito Santo dentro dela. Atos 1:8 está escrito: e recebereis, mas parece que a igreja não tem intenção de receber poder nenhum. E recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis o quê? Minhas testemunhas. Em qualquer lugar que o pastor Ricardo for, ele é testemunha de Jeová. Que isso, pastor, está doido? Mas você é testemunha de Deus, irmão. Por onde você anda, Deus é revelado. Almoçando, Deus é revelado. Tomando café, Deus é revelado. Tomando banho, Deus é revelado. Onde você for, irmão, aquele que se une ao Senhor é um só Espírito com Ele. Eu não estou aqui sozinho, minha esposa está aqui comigo. Eu sou uma só carne com ela. É impossível a Ângela não estar aqui. Não tem como eu me desligar dela. Não tem como você dizer assim: olha, pastor, eu queria ter tanto tempo integral para servir a Deus. Aí eu falo assim: como que você consegue? Você sai para trabalhar e você desliga de Deus? Não, então você é integral de Deus, irmão. Porque quando você sai para trabalhar, você não fala: olha, Deus, agora eu não posso mais ser crente, eu tenho que trabalhar, dá licença. Não, é lá no seu trabalho, irmão. É lá no seu trabalho que você vai dar testemunho que você é crente. Eles vão mandar você mentir, você vai dizer assim: não, eu prefiro que você me demita. Mesmo 14 anos depois de prestar serviço para uma empresa. Sabe por quê? Porque você não está preso ao serviço.
sabe o que Deus está fazendo na sua vida, cara? Você não tem noção. Você não está preso a serviço. Você está preso ao sangue de Cristo, que te salvou e te libertou na cruz. E esse sangue clama as promessas de Deus para a sua vida. Quando o pai olha para você, ele vê o sangue do filho. Oh, aquele é meu. Mas você precisa entender isso, porque senão você tem um relacionamento superficial com Deus. Ninguém me ama, Deus. Olha aquela igreja, quando está no reteté, pastor, só põe a cabeça naqueles meninos, em mim não põe, perdão, só põe a mão na cabeça daqueles meninos, a mim ninguém põe a mão na minha cabeça. Tem gente que tem complexo da cabeça dele, que acha que todo mundo tem medo da cabeça dele, passa a vida inteira esperando, vai para um culto abençoado e fala assim: oh meu Deus, se o Senhor está aqui mesmo, manda esse homem descer e pôr a mão na minha cabeça. Oh Jesus, maior é o que está pregando do que o que está em mim. É essa a palavra? Mas muita gente caminha assim: maior é aquele ali que está pregando do que o que está em mim. Queria tanto que ele pusesse a mão na minha cabeça. Irmão, o que está pregando não é nada. Quem é que está saindo da boca dele? É o Espírito que fala. E o mesmo Espírito que está em mim está em você. Mateus 6,6 está escrito: quando for orar, entra para o teu quarto, tranca a porta, em secreto. Uau! O teu pai que te vê em secreto. Irmãos, Deus gosta desses momentos secretos. Seu pai que te vê em secreto te recompensará. Você crê em Mateus 6,6? Crê não. Sabe por que você não crê? Porque você não entra para o quarto. Você não vai orar. Semana inteira passa, você não para de tempo para orar. Você vai para a igreja. Olha, eu vou para a igreja hoje. Meu Deus, já não aguentava, até que enfim chegou domingo. Se o pastor mudar o culto para sexta-feira, domingo não tem culto, domingo você vai para sua casa, vai visitar seus parentes. Ih, ele não dá conta. Ele não dá conta. Vai a primeira semana, aí na terceira semana: ó pastor, domingo eu fui na outra igreja ali visitar. Por que você não foi visitar seus parentes? Pastor, é muito estranho, domingo eu não ia na igreja. Dá vontade de orar para o arrebatamento ser no domingo, né? Na hora dos cultos, né? Para pegar todo mundo, né? Porque você não sabe o seu propósito. Você pensa que você é o que eles falaram. Olha, esse menino não vai ser nada. Olha, menino, você é um encapetado. Olha, esse menino só serve para ser bandido. Aí quando ele cresce, vira bandido. Eu não sei onde foi que eu errei, meu Deus. Passou a vida inteira profetizando que ele ia ser bandido. De que ele se torna bandido, ela fica revoltada com Deus. Mas lembra quando está escrito em Jeremias: eu é que sei os pensamentos que tenho a seu respeito. Esses pensamentos é o que você precisa conhecer. Levanta suas mãos e diga: eu preciso conhecer o Senhor. Mais forte: eu preciso conhecer o Senhor. Agora, vai para o capítulo 3 de Mateus. Diga: o que está sendo gerado em mim é do Espírito Santo. Outra vez: o que está sendo gerado em mim é do Espírito Santo. Versículo 1 do capítulo 3 diz assim: e naqueles dias apareceu João o Batista pregando no deserto da Judeia e dizendo: arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías, que disse: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. O que João Batista estava fazendo?
cumprindo a palavra que foi dita através do profeta Isaías. Você está entendendo? Quando alguém perguntar para você, o que você está fazendo? Cumprindo a palavra de Deus declarada ao meu respeito. Se alguém perguntar, pastor Ricardo, o que você está fazendo, Gurupi? Estou cumprindo a palavra de Deus para a minha vida. Pastor Daniel, o que você está fazendo lá em Gurupi? Estou cumprindo a palavra de Deus na minha vida. Porque, irmão, você pode estar em qualquer lugar do mundo. Aonde você estiver, Deus vai estar com você. Diga, onde eu estiver, Deus está comigo. Mas existe um lugar onde Deus quer realizar coisas loucas através de mim. Aí ele pegou Davi, que não tinha sido chamado para a guerra, e deu um jeito de colocar Davi na guerra. Como? Colocando uma ideia na cabeça do pai, de dizer, filho, vai levar comida para os seus filhos na guerra. Irmãos, ninguém pede para um filho ir numa guerra levar comida para os irmãos que estão na guerra. Porque quem vai para uma guerra, sai com a intenção de lutar e guerrear, e pode não voltar, sim ou não? Talvez você nem sabe que ideia foi essa, mas essa foi a maneira que Deus teve para colocar Davi diante do gigante, a única pessoa que conhecia Deus de uma maneira real e podia resolver a situação de Israel. Quando Davi olha para Golias e diz, eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Davi não precisava de espada, Davi não precisava de lança, Davi não precisava de escudo, Davi tampouco precisou correr, Davi usou o que estava com ele. Diga de novo para esse irmão que está sendo gerado em você. É do Espírito Santo. Antes de Davi chegar perto do acampamento, Davi entra no ribeiro. Ribeiro fala das águas do Espírito Santo. E ele então adentra, e ele pega as pedras que estão mergulhadas nas águas daquele riacho. E aquelas pedras falam da palavra que está escondida, preparada para você, e só você vai pegar essas palavras. Aquelas pedras estavam esperando Davi. Então Davi pega 5 pedras, que fala dos 5 ministérios, que fala dos 5 pães que foram alimentar. Irmão, tem tanta coisa, a dimensão da revelação da palavra no seu espírito é muito ampla. E aquela pedra guardada com ele, diga, guardada com ele. Imagina se Davi pega aquela pedra e fala, nossa, que pedra bacana. Aí pega outra, nossa, que legal. Sai do ribeiro, olha para 5 pedras e fala, e guardasse, jogasse fora. Quando ele chegasse naquela guerra, e ele fosse colocar a mão e dissesse, eu não guardei a palavra para a minha vida. Você está entendendo? Tem momentos na sua vida que se você tivesse guardado a palavra que Deus deu para você, você não passaria pelo que você passou. Porque em certos momentos que você estava vivendo, tinha uma palavra lá atrás que dava a sua vitória. Algum momento da sua vida, Deus preparou algo para colocar dentro de você, uma palavra que iria te dar a vitória lá na frente. Por isso que ele diz, se hoje ouvides a minha voz, não endureçais o vosso coração. Às vezes você vai no culto, irmãos, e fica tão disperso, e tem uma palavra naquele dia que é para você. Tem gente que é ótimo no ministério da pá, ele vai para o culto e a palavra que ele ouve é tudo para os outros. Nossa, se fulano estivesse aqui, uau, essa palavra é para João, não, essa palavra é para ele. Não recebe nenhuma. Ele joga tudo para os outros. Ele é o jovem rico, eu faço tudo, não perco,
no roubo, no mato. Aí o dia, irmãos, que ele passa por uma situação, não está construído dentro dele uma imagem. Quando Sansão estava vendo o leão em direção para ele, a Bíblia diz que ele pegou aquele leão e rasgou como alguém rasga um. Alguém aqui já rasgou um cabrito? Eu nunca rasguei um cabrito. Penso que deve ser difícil rasgar um cabrito. E parece ser tão fácil, né? Sansão rasgou o leão como se alguém rasga um cabrito. Esse dia eu estava meditando, falei, Senhor, eu não sei não, mas eu não sei se eu dou conta de rasgar um cabrito, não. Mas ele sabia quem ele era, irmão. Porque lá atrás foi dito para a mãe dele, ele será nazireu. E ele será usado para exterminar os filisteus. Na verdade, algumas versões dizem para iniciar a luta contra os filisteus. Quando ele cresceu, ele sabia o que ele era. Quando a mãe de Moisés guardou Moisés, ela dizia para ele, porque Moisés foi colocado num cestinho, foi para a filha do faraó, depois devolveram para ela, a irmã estava lá e disse, olha, eu conheço alguém que pode cuidar dele, é boa essa ideia, manda Moisés para ser criado pela própria mãe. Quando ele está crescendo, a mãe está falando de Deus para ele. A palavra de Deus diz lá em Gênesis que Deus agradou mais do sacrifício, da oferta de Abel do que de Caim. Por quê? Porque ele fez algo que ninguém tinha feito. Quem tinha matado animal na época de Adão? Só Deus. Aí ele olhava para o pai, para a mãe e via eles vestidos de roupa. Pensava assim, essa roupa parece com o pelo daquele bicho. Como é isso? E ele só comendo as coisas que a terra dava. E ele, aquele tanto de ovelha, tanto de gado, tanto de animal, ele pensava assim, pai, me fala sobre Deus. E Adão então talvez discorria toda a história. Olha, filho, no tempo atrás era assim, papai, assim, 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 assim. Ele tinha desejo de conhecer Deus. Diga para esse irmão que está do seu lado, quanto mais você conhecer o Senhor, mais você vai conhecer a sua vida. Aleluia. Diga de novo para ele, quanto mais você for conhecer o Senhor, mais você vai descobrir quem você é. Levanta as suas mãos e diga, eu sou filho de Deus. Aleluia. Irmão, você precisa entender essa verdade. Levanta as suas mãos e diz, Senhor, obrigado, porque de graça me foi concedido ser teu filho. Aí volta lá, versículo 4, capítulo 3 de João. E este João tinha as suas vestes de pele de camelo e um cinto de couro em torno dos seus lombos, e alimentava-se de gafanhotos e de mel silvestre. Presta atenção. Quando João teve o entendimento, peraí, eu sou a voz que clama do deserto, então eu sou aquele que vou preparar o caminho, então a minha vida tem que ser diferente. Porque eu preciso, presta bem atenção no que eu vou dizer agora, eu preciso chamar a atenção. Porque se eu sou aquele que vai preparar o caminho, eles precisam olhar para mim e eles precisam ver alguma diferença, porque eu sou aquele que vou anunciar o que vem depois de mim. Como é que João Batista poderia ser famoso? Entende o que eu quero dizer ser famoso, amém? Como é que João Batista poderia ser notado naquele tempo, vivendo como os próprios fariseus, vivendo como os próprios saduceus, como os próprios essênicos? Como? Havia vários movimentos naquela época antes de Cristo, irmão. Uns criam a ressurreição, outros não. Uns aplicavam a lei de um jeito e outros não. Haviam vários movimentos na época de Jesus. João Batista era filho de Zacarias. Ele, por lei, seria o sucessor. Mas ele entendeu, acabou.
sacerdote levítico vai encerrar em Cristo, e eu sou o último que vou anunciar quem vem após mim, e quem vem após mim eu não sou digno de desatar as sandálias, e aquele que vem depois de mim vai batizar você com o Espírito Santo e com fogo. Diga: eu sou aquele que está preparando o caminho. Diga: Jesus veio, salvou o mundo, e agora vai vir buscar a sua noiva. E a minha função é mostrar para aqueles que estão lá fora que eles são noiva. Agora nossa língua não é, ele não vai batizar você depois com isso, não. Agora, escuta, o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne. Você pode falar em línguas, você pode ser cheio do Espírito a hora que você quiser, mas vai acontecer algo, ele vai vir buscar a noiva, e a noiva é aquela que está cheia do Espírito dele. João Batista teve que, guiado pelo Espírito, foi morar no deserto, comia gafanhoto e mel, vestia roupa com um cinto de couro, anunciando justiça, irmão. Diga: eu sou aquele que vou anunciar a justiça de Deus. Aí, presta atenção. Então, versículo 5: iam ter com ele Jerusalém, de toda a Judéia e toda a província adjacente ao Jordão, e eram por ele batizados no rio Jordão, confessando os seus pecados. Presta atenção, irmão. Jesus já tinha morrido? Hã? Não. Agora, olha como que acontecia antigamente. Era simplesmente confessar os seus pecados? Antes de Cristo, o que acontecia, pastor? Eles tinham que chegar para o sacerdote, apresentar a oferta lá no átrio, eles tinham que fazer a purificação pelos pecados. Agora chega alguém e batiza eles num rio, porque a purificação deles era numa bacia de água. Agora ele fala assim: ei, vai vir alguém depois de mim, e os seus pecados estão perdoados, eu vou batizar você, você arrepende dos seus pecados? Sim. Você está cansado dessa vida que você está levando? Sim. Então eu vou te batizar agora. Você se arrepende? Eu me arrependo. Então João Batista mergulhava aquele homem naquela água do Jordão, e ele saía purificado. Ele dizia: os seus pecados foram perdoados. E as pessoas iam ter um doido. Aonde? Lá no Jordão, vestido de pele de camelo, come gafanhoto e mel. Está falando umas doideiras. Ele está dizendo que vai vir outro depois dele. A coisa vai ficar pior. Vai vir um mais chapado que ele. Diga para esse irmão que está do seu lado: onde você mora, a chapa vai esquentar. Aleluia! Diga: onde você trabalha, a chapa vai esquentar. Aleluia! Diga: porque depois de mim vai vir o cara. Aleluia! Diga: eu sou aquele que está anunciando. Aleluia. Versículo 7: e vendo ele muitos dos fariseus e dos saduceus que viam o seu batismo, dizia-lhes: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Eles ficavam perdidos, irmão. Os saduceus diziam: peraí, ele está fazendo diferente, não tem sacrifício aqui, não tem morte. Então aqueles que se diziam os religiosos estavam ali olhando. Irmãos, tem muita gente de olho em você. Vou dizer de novo: tem muita gente de olho em você. Vou falar outra vez: tem muita gente de olho em você. Você quase não precisa cuidar da sua vida, tem um monte de gente cuidando da sua vida. Se você esquecer de alguma coisa, pode perguntar para os outros: irmãos, eu estou lembrando direito aqui. As pessoas sabem muita coisa da sua vida. Olha, eu esqueci, eu comprei um carro. Que carro que eu comprei? Eles vão lembrar para você. Eles estão mais preocupados com a sua vida que com a vida deles.
Isso não é ruim, isso é bom. Porque através da sua vida, o reino de Deus chegou. O reino não virá de visível aparência. Ele está dentro de nós. Ele já está dentro de nós. Ele já está dentro de nós. Você vai revelar esse reino, irmão. Se alguém disser para você assim, você parece ter um rei na barriga, aí você vai dizer, o rei não. Mas eu tenho um reino de Deus aqui dentro. Porque o rei está sentado no céu. Aleluia. Aleluia. Irmão, é você que vai trazer o reino. É você que vai trazer Cristo para essa geração. É você que vai pôr as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É você que vai expulsar os demônios. Ele disse lá em Marcos 16: aqueles que crerem, esses sinais hão de acompanhar, expulsarão demônio. Irmão, deixa eu te falar, você é o maior expulsador de demônio do Brasil. Quem sabe das nações. Eu profetizo que onde você chegar, eles vão ficar agoniados com você. Jesus, quando chegou lá no Gadareno, lembra que loucura foi? Que tem eu contigo. Vai chegar no supermercado, vai ser um fuso desse, calma. Está amarrado em nome de Jesus. Não perde tempo conversando com ele não, porque você não trabalha na Globo para fazer entrevista, irmão. Tem uns que gostam de fazer entrevista com o diabo, né? O que você quer? Eu quero matar ela. Claro, ele veio roubar, matar e destruir, irmão. Por que você está aqui? Jesus não perdia tempo, irmão. Você trabalha igual o seu pai, amém? Diga, o filho faz o que viu o pai fazer. Diga, meu pai, através de Cristo, só dizia, sai dela. Acabou. João Batista atraía a autoridade daquela época para o Jordão. Isso é autoridade. João Batista não foi lá bater boca com os saduceus. João Batista não foi lá bater boca com os fariseus. João Batista não foi lá bater boca com os essênicos. João Batista foi para o deserto. E porque ele era diferente, irmão, porque ele era cheio de Deus. Segure Mateus e vamos para Lucas 1. Lucas 1, versículo 15 diz exatamente quem era João Batista. Por que será grande diante do Senhor? Não beberá vinho nem bebida forte. E será quando? Quando? E ele sabia disso. Guiado pelo Espírito, irmão, ele foi e começou a batizar. Aí ele diz no versículo 8 do capítulo 3, volta lá para Mateus: produzi, pois, frutos dignos de arrependimento. E não presumais de vós mesmos, dizendo, temos por pai Abraão, porque eu vos digo que mesmo dessas pedras, Deus pode suscitar filhos a Abraão. E também agora, presta atenção, está posto o machado à raiz das árvores. Toda árvore, pois, que não produz bom fruto, é cortada e lançada no fogo. Você vai ver João 15 falando disso. Lá na frente Jesus vai estar falando disso. E eu em verdade vos batizo com água para arrependimento, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu, cujas sandálias não sou digno de levar. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com o Espírito Santo e com Quando Jesus começa a fazer o trabalho dele, ele começa a ensinar para as pessoas sobre o Espírito Santo. Lá em João ele diz:
Eu rogarei ao Pai e Ele vos enviará outro Consolador, o Espírito da verdade, que o mundo não pode ver nem conhece, mas Ele estará em vós para sempre. Você crê nisso, irmão? Então diga: eu não estou sozinho. O Espírito de Deus está em mim. Outra vez: o Espírito de Deus está em mim. Diz: tem uma voz dentro de mim. Outra vez: tem uma voz dentro de mim. Diga: eu preciso aprender a ouvir essa voz. Paulo fala para Timóteo: Timóteo, combate o bom combate, firmado nas promessas que você recebeu antecipadamente. Paulo diz assim: quando for, não seja um atleta lutando contra o vento. Saiba, irmãos, o maior problema é você não saber quem você é, e você achar que você é o que eles dizem. Você é crente, sim ou não? Tem alguém aqui que ainda não é crente? Você é crente? Sim ou não? Então diga: eu sou crente. Então tem promessa para a sua vida. Está escrito: crê em Jesus Cristo, será salvo tu e tua casa. Sim ou não? Então toda a sua casa pertence ao Senhor. Está escrito: meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo cada um das suas necessidades. Sim ou não? Então levanta as suas mãos e diga: toda a minha necessidade já foi liberada, os recursos, em nome de Jesus. Sendo rico se fez pobre para que você seja. Ele é poderoso para fazer infinitamente, 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 do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. Diga: eu preciso conhecer esse poder. Se você for ver a história de alguns homens, você vai perceber que esses homens caminhavam firmados em uma palavra que eles receberam. Pergunta para esse irmão que está do seu lado: por que você está andando assim sozinho? Pergunta para ele: por que você levanta de manhã e tenta arriscar a sua vida? Não, irmão, você não nasceu para arriscar a vida, não. Deus sonhou com você. No ventre da sua mãe, Deus planejou você. Você quer ouvir um negócio chapado? Se tiver religioso aqui, não gosta de ouvir isso, não. Mas abre em Jeremias capítulo 1. Esse aqui só serve para chapado, porque religioso não gosta de ouvir isso aqui, não. Esse fica meio doido com isso. Jeremias capítulo 1. Versículo 5. Pastor Roberto, lê alto aí para mim, pastor. Jeremias 1, 5. Antes que eu te formasse no ventre materno, te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Mas lê de novo aí para nós. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta das nações. Agora, presta bem atenção. Você deu aleluia, mas você nem entendeu o que ele falou. Eu vou te explicar para você agora, você vai ficar doido. Antes de formar você no ventre, eu te conheci. Você já existia. Você era um espírito. Ele pegou o seu espírito, olhou para você e disse assim: você é Suzano. E você vai fazer isso. Por isso que ele diz: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou em coração do homem o que Deus já tem preparado para aqueles que o amam. Deus planejou você completamente. Ele te conheceu. Ele sabe tudo acerca da sua vida. Ele foi lá na frente, planejou o final antes de planejar o começo. Antes de fazer você pequenininho, Ele já fez você grandão.
Antes de fazer você chorar, fazer caquinha em fralda, Ele fez você mais do que vencedor lá na frente. Você é o que Deus diz que você é. Por isso, para Deus, irmãos, quando Ele olha para você, Ele só vê o que Ele já planejou. Quando Ele vê você batendo cabeça, Ele fala: não estou entendendo, não é isso que eu planejei para Ele. Aí o Espírito, o Consolador, Ele nos guia a toda a verdade. Você começa a gastar tempo com o Espírito, porque Jesus já veio e liberou o Espírito e o fogo, e você é cheio do fogo e cheio do Espírito, e você fica chorando. Aí chega um momento, agora eu quero que você fique doido, amém? Agora é hora de você ficar chapado, também. Porque quando você está orando em língua, Ele lembra você uma parte da conversa que você teve com Ele lá na eternidade. Sabe aquele momento que você falou: opa, parece que eu já vi isso. É verdade, você já viu isso. Você não é doido, não. Só que você está cheio do Espírito de Deus. Você está cheio da eternidade de Deus dentro de você. Porque Deus pegou a eternidade dele e colocou ela no homem. Você é um ser eterno. Você é um ser que tem propósito. Você não é um Zé Ninguém. Você é filho de Deus. Você é tudo que essa geração precisa. Você não nasceu na geração errada. Deus não errou, Deus acertou. Deus gerou você, mas antes de gerar você, Ele já sabia quem você era. Pastor, mas então por que alguns desviam, fazem algumas coisas? Porque não caminham na voz do Espírito. Por causa da herança da carne em Adão, o homem tem o pecado que tenazmente bate na porta dele. Por isso que ele diz: quem é nascido da carne é carne, mas quem é nascido do Espírito é Espírito. Levanta suas mãos e diga: eu sou Espírito. Mais forte: eu sou Espírito. Eu sou Espírito. Eu sou Espírito. Antes que formasse no ventre da tua mãe, eu te conheci. Antes que saísse da madre, te santifiquei. Irmão, você já nasceu completo. O diabo fez tudo para transformar você, mas você venceu, porque você encontrou o caminho, e Jesus é o caminho, a verdade e a vida. E tudo que você passou era para que se cumprisse o que Deus tem para você. Ele venceu as batalhas. Ela venceu as batalhas. Ele perseverou. Ele perseverou. Ele creu. Porque ele creu, isso será imputado como justiça. Por isso Paulo diz: os sofrimentos de agora não podem ser comparados com a glória que há de ser revelada em nós. Tem tanta glória de Deus na sua vida, irmão. Deus vai revelar a glória dele através de você. Verdadeiramente eles vão conhecer um Deus vivo. Verdadeiramente eles vão conhecer um Deus que faz. Porque a palavra de Deus na sua boca é verdade. Vai acontecer como aconteceu no tempo do profeta Elias.
no tempo do profeta Eliseu. Alguns vão dizer assim: tem algum homem de Deus aqui? Eles vão dizer assim: tem sim. Você? Não sou eu. Mas tem um tal de pastor Roberto. O cara é chapado. Ele caminhava com o tal de pastor Suzano. Caminhar não, caminha, né? Em nome de Jesus, né? Caminha com o tal de pastor Suzano. Também caminha com o tal de pastora Salvilda. Eles é tudo doido. Mas a palavra de Deus na boca deles é verdade. Eles vão chamar você na madrugada. E você vai levantar. Porque você é servo do Deus Altíssimo. Você vai chegar na casa que tem lá 10 pessoas lutando 3 dias para expulsar o demônio de uma menina. Você desce o seu carro, ela fica mais nervosa. E eles falam: ai, ai, agora a bicha está brava. Aí você grita lá da porta: sai dela em nome de Jesus. E ela...